Olá, essa é a Pitadas da Reforma. Nessa série, estamos falando sobre a Confissão de Augsburg, onde no dia 21 de janeiro de 1530, o imperador Carlos V convocou uma dieta imperial a reunir-se em abril seguinte em Augsburg, Alemanha. Ele desejava ter uma frente unida nas suas operações militares contra os turcos, e isso parecia exigir um fim na desunião religiosa que tinha sido introduzida como resultado da reforma. A Confissão de Augsburg, ela vem trazer uma unidade entre os luteranos para definir em que acreditamos, documento importante da base de fé até os dias de hoje. Foi Felipe Melanchthon quem preparou o documento, mas Lutero acompanhou as tratativas. Nas pitadas anteriores, trouxemos uma introdução à Confissão de Augsburg, depois falamos sobre artigo 1º de Deus, artigo 2º, o pecado original, e agora vamos falar sobre o artigo 3º, do Filho de Deus. No artigo 3º do Filho de Deus, lemos: ensina-se, além disso, que Deus Filho se fez homem, nascido da pura Virgem Maria, e que as duas naturezas, a divina e a humana, inseparavelmente unidas em uma única pessoa, são um só Cristo, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. É interessante notar aqui o lado apologético da Confissão de Augsburg. Apologético como sentido de defender, pois desde os pais da igreja como Atanásio de Alexandria e Inácio de Antioquia tinham esse trabalho de defender a fé, como as heresias sobre as duas naturezas de Cristo, onde uns diziam que Jesus era verdadeiro homem, mas não era Deus. Isso foi uma heresia trazida pelo arianismo. E por outro lado, tinham os que diziam que Jesus era divino, mas não era humano, não tinha corpo e era como um fantasma. Isto foi uma heresia trazida pelo docetismo. Todas estas heresias foram refutadas através de um estudo mais acurado das Escrituras, defendido pelos pais da igreja e também pelos reformadores. Continuando a CA, que verdadeiramente nasceu, padeceu e foi crucificado, morreu e foi sepultado, a fim de ser oblação não só pelo pecado hereditário, aquele que trata Gênesis capítulo 3, onde o pecado entrou na humanidade através da desobediência de Adão e Eva, mas ainda por todos os pecados e para aplacar a ira de Deus. Lembrando que Deus traçou um plano para nos resgatar do pecado que culminou com a morte de Cristo na cruz. Ele se entregou como sacrifício e nos libertou através do seu sangue. Ensina-se outro sim que o mesmo Cristo que desceu ao inferno no terceiro dia ressurgiu verdadeiramente dos mortos, subiu no céu e está sentado à destra de Deus, para dominar eternamente sobre todas as criaturas e governá-las, a fim de santificar, purificar, fortalecer e consolar pelo Espírito Santo a quantos nele creem, dar-lhes também vida e toda sorte de dons e bens, e proteger e defender contra o diabo e o pecado. Jesus se entregou por nós como sacrifício perfeito para a remissão dos nossos pecados, onde a salvação é graça para todo aquele que crê. Não depende de nós, tudo Ele fez por nós. Também se ensina que o mesmo Cristo Senhor, conforme o credo apostólico, no fim virá visivelmente para julgar os vivos e os mortos. Que esta pitada da reforma te ajude a entender e aplicar em sua vida o que cremos e que você tenha um relacionamento real e vivo com este mesmo Jesus que veio, viveu entre nós, morreu por nós e um dia voltará. Deus te abençoe e até a próxima Pitadas da Reforma.